Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde a todos que estão conosco nesse dia 25 de novembro, uma quinta-feira de 2021, acompanhando o programa Planeta em Foco com André Miragaia aqui pela Rádio TV Imprensa. A Rádio TV Imprensa que tem como editor-chefe o jornalista Ferreira Leite e tem na sua equipe técnica de produção o Jefferson Santos. Você pode participar ao vivo desse programa pelo WhatsApp 12 99 128 7070, repetindo 12 99 128 7070. Lembrando sempre que esse programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafé presta serviços de gestão de resíduos industriais com atuação nas empresas do Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo. O Grupo Dutrafé monta o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, educação ambiental, projeto de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades necessárias para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante com que o Grupo Dutrafé tenha excelência no que faz, com resultados financeiros e também resultados ambientais. Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. E no programa de hoje, gente, nós temos dois assuntos importantes que a gente vai conversar, que a gente vai bater um papo aqui. E vamos falar sobre os exercícios de tiro que a Marinha do Brasil, infelizmente, está realizando hoje no arquipélago de Alcatrazes, aqui na nossa querida cidade de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. E vamos falar também sobre um outro assunto, a criação de uma nova unidade de conservação em São José dos Campos, né? Você sabia que São José dos Campos tem o seu nome por causa dos campos de Cerrado? Pois é, nós temos Cerrado aqui no município de São José dos Campos, e é sobre isso que a gente vai falar, porque São José está criando uma unidade de conservação que chama o Parque Natural do Cerrado, que deixa de ser uma promessa, deixa de ser um sonho, né, do movimento ambientalista e vai virar uma realidade ainda em 2020, provavelmente. 2021, desculpe. E para conversar com a gente hoje, eu estou recebendo dois amigos, né, no estúdio da Rádio TV Imprensa, o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de São José dos Campos, o Marcelo Manara, e estou recebendo também o engenheiro agrônomo William Portela, que foi diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de São José dos Campos, e que hoje foi um grande entusiasta, batalhador pela criação desse Parque do Cerrado, né, e está aqui hoje com a gente também no estúdio. Então, eu queria começar pelo secretário aqui. Boa tarde, Manara. Bem-vindo ao programa Planeta em Foco. Mais uma vez, agradeço pelo aceite ao nosso convite de estar aqui presente e fazendo os esclarecimentos para a gente aí. Legal, André. Eu que agradeço. Principalmente estar entre amigos aqui, né? William Portela, você. E para falar dessa grande comemoração, né? Dessa grande conquista para São José dos Campos, para o bioma de Cerrado, para o Vale do Paraíba, porque realmente foram anos de batalha, né, essa angústia, essa vontade dos ambientalistas, depois abraçado pelo poder público, mas uma negociação sempre difícil, que é consolidar a unidade de conservação. Então, bater um papo hoje com quem nos acompanha aí sobre essa grande conquista e honra para São José dos Campos. E o nosso amigo, engenheiro agrônomo William Portela, a sua empresa é a Portela Ambiental? Portela Ambiental. Portela Ambiental, que nós ainda vamos falar da tua empresa aqui, vamos reservar um programa aqui para falar do trabalho de educação ambiental que vocês têm feito lá. Bem-vindo, William. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje presente também. Boa tarde a você, ao Manara. Também me sinto entre amigos, né?
Outro dia até estava participando de uma vibe com o José Walter Figueiredo, né, que é coordenador do município Verde Azul. E ele falou assim, nada como estar entre gambás, né? Porque gambá cheira gambá. Então eu estou me sentindo completamente em casa. Você cheira gambá, a gente cheira peixe, né? Então, na verdade, é apenas uma coincidência, mas o animal usado por ele foi esse. Ele também não é corintiano, eu sou. Mas vamos lá, é um prazer estar com você. Isso que a gente tinha combinado de não falar de futebol. Não estamos falando só de animais. Da biodiversidade, né? A diversidade, inclusive. É 1-0 para você. Vai ser 2. Foi 2, né? Mas vamos lá, a brincadeira toda aqui hoje, obrigado, William, obrigado mesmo. A brincadeira que nós estamos fazendo aqui, porque eu e Manara somos santistas, né? Pela idade, a idade nos condena, inclusive. E o William, que é um pouquinho mais velho que a gente, é corintiano. Mas daí já é um problema de família, aquelas coisas que a gente não tem muita salvação, né? Não tem muito o que fazer. E nós conversamos há uns 25 anos a esse respeito, né? Exatamente. Toda vez que tem um jogo ou pré-jogo, não adianta. Já falei pro André, você parece o Marcos Vinícius da CETESB, porque é São Paulino, né? Toda vez que ele me liga, eu preciso falar comigo, o Corinthians ganhou do São Paulo. Aí o André me liga e fala assim, William, vamos participar? Eu falei, mas agora, André? Justamente, né? Mas você quer? Justamente nesse dia. Mas enfim, é um prazer para mim também aqui estar falando desse assunto. Quando estive trabalhando com você na prefeitura, foi uma batalha minha mesmo, junto contigo e com outros profissionais, vários que estavam ou na secretaria ou prestando serviço, para que a gente pudesse levar essa informação para a população, né? Porque a gente fala em Cerrado, o pessoal fala em Goiás, né? Fala em Minas Gerais, mas não, São José não tem. E aí eu partia dessa premissa que você falou, que São José já foi São José dos Campos de Cerrado. Sim. Né? Então, nós temos Cerrado, sim. Vai ser muito bom falar desse assunto, né? Claro que eu vou trazer mais memória do que coisas atuais, que o Marcelo vai estar mais apto aí. Mas daquela época que eu estive na secretaria, a gente trabalhou bastante, fizemos bastante. Com certeza. A gente conseguiu o contato lá com o Eduardo Hipólito. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo com o Eduardo Hipólito do Rego. O Eduardo foi secretário de Meio Ambiente de São Sebastião, foi secretário de Meio Ambiente de Ilhabela, e o Eduardo é hoje do Instituto Educa Brasil, lá em São Sebastião, e ele está à frente de, mais uma vez, um movimento ambientalista lá, para conter, né, para tentar acabar com essa questão da Marinha usar o arquipélago de Alcatrazes em São Sebastião, aqui no nosso litoral norte, como alvo para exercícios de tiro, para ficar se regulando calibragem de canhão, ficar dando tiro numa ilha que tem uma biodiversidade riquíssima. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com o Eduardo Hipólito sobre esse assunto, e aí a gente já vai começar aqui a bater um papo sobre o assunto principal hoje do dia, que é a criação do Parque Natural do Banhado. Daqui a pouquinho, então, a gente entra do Cerrado. Daqui a pouquinho, a gente já entra com a conversa sobre Alcatrazes. Tá? Bom, só para a gente introduzir a conversa aqui, eu peguei do estudo técnico que a Prefeitura fez, né, do relatório técnico da Prefeitura, eu peguei esse texto aqui para a gente fazer uma introdução nessa conversa. O município de São José dos Campos teve seu nome atribuído em razão dos campos de Cerrado, há muito existentes dentro de seu território. Com o passar dos anos, o crescimento da cidade e a expansão urbana se deram em detrimento da retirada da vegetação original, que cobria todo o perímetro original da cidade, o perímetro urbano da cidade. Nesse contexto, a criação de uma unidade de conservação em ambiente de cerrado, resultando na conservação da dificultosa execução de plantios compensatórios e nem sempre exitosos, em áreas urbanas do município de remanescente com significativa qualidade, mostra-se como medida reparadora e necessária. A proposta atendeu também ao órgão ambiental estadual, né, que é a CETESB, que considerou relevante a implantação da unidade de conservação, por fim, a adoção da área por particular, desonerando o poder público dos gastos com desapropriação, que seria o principal gargalo, né, da instituição dessa unidade de conservação de proteção integral, acabou garantindo a concretização dessa proposta. E eu vou começar conversando com o meu amigo William, engenheiro William. William, o que é o Cerrado? Como é que é o Cerrado? Tem até umas imagens lá que eu vou pedir para o Jefferson ir colocando enquanto você fala. O que é o Cerrado? Então, na verdade, o bioma Cerrado, né, a própria palavra já diz, é uma região em que ela tem características próprias, com vegetação própria de Cerrado,
com o tipo de relevo próprio de cerrado e com o tipo de solo, né, que também é. É bacana a gente salientar que o solo onde o cerrado se instala é um solo normalmente pobre, né, é um solo com um pH baixo, né? Então, a gente tem algumas plantas que são características e caracterizam esse tipo de solo, né? Como é a barba de bode, né? O rabo de burro. Então, são plantas que se desenvolvem em terrenos pobres, mas que recobrem totalmente esse ambiente, né? São José tem esse bioma cerrado. Tem uma imagem lá da região sul da cidade. Sim, eu ia falar isso agora, né? Quando a gente começou a estudar isso, a gente conseguiu delinear muito bem onde é que estava esse cerrado, né? Então, ele vem desde ali da divisa de São José e Jacareí, passa por toda a região sul e depois se dirige à região leste, né? Até encontrar com Caçapava e se estende até Taubaté. A gente pode ver pela Dutra mesmo, a gente já vê esse tipo de vegetação muito característica, né? São árvores que se desenvolvem pouco, né? Então a altura não é tão grande quanto de outro bioma ou de outras fisionomias. Põe aquelas 2 primeiras fotos de novo, Jefferson. Tem uma casca grossa, então, né? Normalmente são árvores que são ditas retorcidas, né? E que elas parecem bem rudes. São rudes mesmo para enfrentar um tipo de solo desse, né? Mas a gente tem alguns tipos de cerrado que a gente vai enumerar aqui, né? Que é o cerradão, né? O cerrado estricto sensu. Então, o cerradão é formado por um fragmento compacto, onde as copas se encontram totalmente. Nós temos esse tipo de cerrado aqui. Só para explicar para as pessoas, a copa da árvore... Copa da árvore se encontra... Copa é a copa da árvore, então a copa da árvore, aquela parte onde tem a vegetação lá em cima, uma encontra com a outra, então esse é o cerradão. Isso, o cerradão. Tá. E a gente tem grandes formações de cerradão aqui, principalmente na região sul. Depois a gente tem o cerrado estricto sensu, que é a vegetação que é um pouco mais esparramada, ela não forma dossel contínuo como o cerradão. Dossel contínuo também dossel é esse encontro são das as copas. Isso. Depois nós temos o campo cerrado. Campo cerrado. Campo cerrado. Então, o campo cerrado são formados por vegetação arbórea, né, por árvores que estão começando a nascer. Elas estão bem esparramadas em todo um campo. Né? Parecido com essa foto aí também, né? Porte bem pequeno e um pouco menos do que isso até. Tá. E depois nós temos campo sujo. Campo sujo de cerrado, porque já foi cerrado no passado, mas agora tem mais vegetação rasteira e arbustiva. Então, nós temos essas 4 fisionomias de cerrado aqui em São José. Olha né? só. Muito fácil de ver. O cerrado é riquíssimo em flora e fauna, riquíssimo. E nós temos aqui em São José, até o Manara depois vai me corrigir se ele souber isso, eu não me lembro se são 12 ou se são 16 espécies arbóreas endêmicas. Ou seja, só temos aqui. Eu não me lembro o nome delas. O nome de algumas? Não, mas elas são 12 ou 16 espécies endêmicas que foram identificadas quando a gente começou a fazer esse levantamento, acho que em 2009 ou 2010, e esse levantamento caracterizou essas 12 espécies. Então, são endêmicas, e embora muitos colegas agrônomos, né, de outras regiões queiram me combater, que aqui não tem cerrado, não só tem o cerrado, como tem espécie endêmica, né? Então, isso ajudou até a divulgar. Eu, por um tempo que fiquei aí no Conselho do CREA, divulguei muito esse assunto, e vários desses professores, principalmente, que participam do CREA, vieram até aqui para conhecer o cerrado. O nosso é riquíssimo. Só complementar isso, William, porque, André, o reconhecimento do bioma, da existência do bioma cerrado aqui no Vale do Paraíba é, inclusive, pelo Estado. Quando você pega as publicações do Estado que tratam do cerrado existente no Estado de São Paulo, não reconhece essa formação no Vale do Paraíba, porque ela é pequena, ela é uma mancha pequena que se estende de Jacareí a Pindamonhangaba, né, e também para quem nos acompanha entender um pouco melhor, né, do que o engenheiro William já explicou, a razão de existir, né, o cerrado aqui, porque elas são árvores retorcidas, a folha é meio coriácea, ela é meio grossa, são estratégias da planta para segurar a água, né, porque o cerrado, a gente vem da floresta umbrófila densa, da Mata Atlântica, todos conhecem, que é a rainforest, né, a floresta que tem muita água nas altitudes, né, na cota maior, e aqui chove menos
na calha do Rio Paraíba, onde está São José dos Campos, Caçapava, a área urbana desses municípios, chove bem menos do que chove lá de Paraibuna para cima ou aqui de Monteiro Lobato. Estão mais próximas da serra, né? Então, essa resposta, né, da vegetação a essa adaptação, solo pobre, baixo índice pluviométrico, pouca chuva, é que possibilitou o estabelecimento desse cerrado, dessa formação que é muito rica, ela tem uma biodiversidade própria, né? Uma coisa que é exatamente isso que sustenta os argumentos da criação de unidade de conservação e proteção integral. Mas é uma resposta fisiológica, ela ocorre de Jacareí até Pindamonhangaba, e você olha no mapa oficial do Cerrado, no estado de São Paulo, não consta. Não consta. Olha, coisa absurda, né? Essa foi... Era uma luta nossa no começo, exatamente isso, lembra? Porque você puxava em qualquer lugar informação a respeito de Cerrado, eles falavam, claro, Minas, Goiás, né? Mas Vale do Paraíba... Oeste do estado de São Paulo, isso, né? Zero. Isso, Botucatu, mas Vale do Paraíba nada. E a gente, na verdade, mora aqui. Nós sabemos que existe porque a gente está vendo. Sim. Ô Jefferson, a gente já está com o Eduardo Hipólito na linha? Está na linha? Eduardo, está me ouvindo? Opa, tô sim. Ô Eduardo, como é que você está, rapaz? Eduardo Hipólito do Rego, que foi secretário de Meio Ambiente de São Sebastião, foi secretário de Meio Ambiente de Ilhabela, é educador ambiental do Instituto Educa Brasil, em São Sebastião, um grande batalhador do movimento ambientalista. E nós estamos nessa batalha há mais de 30 anos aí, e o Eduardo sempre foi um grande parceiro, e hoje temos infelizmente, temos uma surpresa negativa para o nosso litoral norte, né, Eduardo? Infelizmente, enquanto a gente está aqui agora conversando, eles estão lá bombardeando o maior ninhal de fragatas do Cone Sul-Americano. E sem falar num santuário inconfundível, né? A Galápagos brasileiro. O arquipélago de Alcatrazes está aqui na imagem, inclusive. Enquanto você está falando, a gente está passando as imagens aqui de Alcatrazes, né? Da ilha de Alcatrazes, do arquipélago de Alcatrazes. Pode continuar, Eduardo. Ah, legal, bacana, porque aí fica mais ilustrativo, né? Porque falar é fácil, mas entender e compreender a importância de Alcatrazes, talvez para a Marinha não seja tão fácil. Para eles, aquele lugar é apenas um alvo. E um alvo que não notifica animais ameaçados de extinção, né? Notifica apenas as embarcações que estão passando ali, porque é uma área que se evacua para que se façam os exercícios. Porém, a tartaruga de pente, a tartaruga verde, o cação-viola, a raia-manta, todos aqueles animais que estão sob um risco muito grande de extinção, eles não são avisados e eles serão atingidos. Olha, eu estou mostrando uma imagem aqui agora, Eduardo, do alvo. Foi mandado pelo professor Morelli, professor Ademir Morelli, que ele fez um estudo aí em 2020 aí, e detectou, tem um alvo ali pintado na pedra que a gente está mostrando aqui agora. Passa a próxima imagem. Isso aí é o que restou, né, a vegetação que pegou fogo quando eles fizeram o exercício de tiro, e aí a vegetação já tentando se recompor. E na outra imagem, pode passar, Jefferson, a vegetação como era originária e como ficou na imagem anterior ali. E aí agora a gente está entrando com umas imagens, o Eduardo, sobre as passeatas, os protestos que a gente fez em São Sebastião em 2006, né? Quando a Marinha ainda estava fazendo aqueles exercícios de tiro. Isso parou em 2013, Eduardo? Parou principalmente porque o dinheiro, o orçamento da Marinha do Brasil caiu bastante. Agora, com o governo Bolsonaro, que você teve um impulso muito grande para o militarismo, é muito provável que eles tenham mais dinheiro para isso, mas eles não pararam porque eles são bonzinhos com o meio ambiente, não. Eles pararam porque eles não tinham dinheiro e custa muito caro esse exercício. Agora, essa passeata que você está mostrando aí, que você mostrou e que você foi um grande parceiro da gente na ocasião, foi justamente porque logo depois de um exercício de tiro, houve uma das maiores queimadas do arquipélago. Uma extensão enorme que atingiu a ilha principal, que é a ilha onde você tem os ninhais, né? Sim. E a partir daí a gente começou a fazer um barulho muito grande, mas o que a gente sabe mesmo é que daquela época para cá mudou, né, André? Os almirantes que lá estavam na época que a gente era mais da guerrilha, vamos dizer assim, eles tinham um remanescente da ditadura militar. Aí a Marinha foi
renovando o seu plantel, gente nova foi entrando, e aí uma parceria um pouco melhor aconteceu. Só que ela continua com essa teimosia ou covardia que acontece em relação aos alvos, né? Eu acho que isso não há pessoa em sã consciência que possa entender como é possível fazer esse tipo de exercício lá. Não se discute a importância de fazer exercícios, né? Eu acho que isso aí é uma questão militar e não vamos discutir isso. Agora, o que se discute é fazer exercícios num santuário naquele lugar, do né? nível e da qualidade de Alcatraz. Ó, para quem não está te vendo, volta um pouquinho, Jefferson, aquela fotografia que o rapaz está segurando aquele. Isso, tem um caixão de defuntos ali com a bandeira do Brasil em cima e uma placa do lado escrito Marinha. Esse rapaz que está segurando o caixão aí na frente, esse é o Eduardo Hipólito que está conversando com a gente há 15 anos atrás. Né? Ele está com o cabelinho mais branco um pouco, está um pouquinho mais velho. Os filhos dele, que eram aquelas crianças que apareciam lá no meio da manifestação, já estão aí 15 anos mais velhos também. Mas a gente fez um grande barulho em 2006 lá em São Sebastião, né? Na porta, inclusive, da Marinha. Tem uma imagem aí da porta da Marinha, o Jefferson vai caçar ali para a gente. Exatamente, aí na porta da Marinha, lá da Capitania dos Portos de São Sebastião. Vela, né? Acendeu uma vela pro caixão. Isso, e a gente fez uma grande manifestação lá, o Eduardo liderou essa grande manifestação que a gente fez lá em São Sebastião, e o resultado dessas manifestações todas, Eduardo, foi a criação da ESEC Tupinambás, né? Que é a estação ecológica. A estação ecológica, ela é um pouco mais antiga. Mais para frente, logo depois desse movimento todo, a Marinha voltou a se aproximar e tal, e apareceu a Revis, que é a Reserva de Vida Silvestre. Certo. A Reserva de Vida Silvestre Alcatrazes, ela alcança uma área maior do que a Estação Ecológica Tupinambás, e ela tem um nível de proteção também bem legal. O chato e o triste disso tudo, André, se você me permite, claro, você ouvir uma nota do ICMBio, que é um instituto que a gente tem que tirar o chapéu para várias coisas. O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né? O Instituto é um órgão federal que cuida das unidades de conservação no Brasil. Isso, e eles que cuidam lá das duas, tanto da ESEC Tupinambás quanto da Reserva de Vida Silvestre. Eles soltaram uma nota hoje, ou ontem, não sei, dizendo que os exercícios são na Sapata, que não faz parte das unidades de conservação. Mas isso é ridículo, para dizer o mínimo, porque os animais que transitam no lugar, eles transitam num arquipélago. Claro. E a ilha da Sapata faz parte do arquipélago. Sim, então, e a se você tem um grau de proteção, animais em extinção na ilha, ela vai continuar a ter a 2.000 metros de distância, que é a distância da Sapata para Alcatraz. É a mesma coisa. Sim. Não, fora o barulho também, né? Fora o barulho também, uma série de impactos que você tem naquela fauna silvestre que existe ali, porque são ilhas, elas estão quantos quilômetros da costa? Olha, o ponto mais próximo de São Sebastião fica em Toque-Toque e é 33 quilômetros. Mas para a turma se localizar melhor ali de Ilhabela, da travessia de Balsas, é mais ou menos 40 quilômetros de distância. Você imagina, a gente escuta os exercícios de tiro a 40 quilômetros de distância, o que dirá o maior ninhal de aves ali do lado. Não, é um absurdo mesmo, é um absurdo, assim, eu estou indignado com isso, a gente ficou sabendo, até o Eduardo, eu sei que você estava agora dando uma entrevista aí com a Band Vale, né? Você já deu entrevista para a TV Vanguarda, para as várias emissoras de rádio e TV daqui de toda a região, né? O Instituto Educa Brasil tem sido um grande batalhador aí contra esse absurdo que a Marinha faz num refúgio de vida silvestre tão importante quanto a Ilha de Alcatrazes. E eu queria, Eduardo, em nome, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, nós daqui da região do Vale do Paraíba, nós aqui da região do Litoral Norte, agradecer ao empenho, a batalha e a luta de todos vocês aí contra esse absurdo que é esse exercício de tiro que a Marinha faz num santuário ecológico. Eu queria muito agradecer a vocês aí pelo empenho, por essa luta aguerrida que vocês têm aí e quiçá a gente consiga no futuro aí realmente reverter essa situação e as unidades de conservação sejam mais protegidas e respeitadas, principalmente por quem deveria proteger, que é a Marinha, que são que são as Forças Armadas do nosso país. É isso aí. Eu gostaria, de meu lado aqui, André, agradecer também a você por ser esse enorme parceiro e que está sendo de novo agora, porque a nossa maior arma, se a gente ficar falando de
de bombardeio para cá e para lá. Então, se eles lá têm o canhão, nós aqui temos a informação, e a informação também é um canhão. E você, com o teu programa, com a tua comunicação, com a tua informação, você faz isso chegar à sociedade. E esse é um papel muito nobre. Parabéns a você também. Tá, joia, Eduardo. Eduardo, alguém quer mandar alguma mensagem? Eu quero... Marcelo Manara, que é o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Sustentabilidade aqui de São José, vai dar uma palavrinha com você. Ô, Eduardo. Grande Marcelo. Grande abraço aí, prazer falar contigo. Parabéns novamente por essa mobilização extremamente necessária, né? Porque, como o André falou, a Marinha deveria estar cumprindo um outro papel, um papel completamente diferente desse, que deveria proteger esse santuário. Sim. Né? E não atacá-lo, né? Isso é um ataque deliberado, desprovido de qualquer justificativa, porque não se concebe hoje você ter esse nível de degradação e de perigo a espécies ameaçadas, a esses santuários ecológicos. É uma coisa totalmente descabida, é uma coisa que não se aceita mais. Né? E tem outras tecnologias para fazer isso, né? Tem alvos artificiais. Nem se não tivesse, né? Que tivesse outra técnica, outra estratégia, outra metodologia de treinamento aí, porque a gente sabe, né, tem que ter mesmo aí o aperfeiçoamento das forças militares, mas a questão que se sobressai é a importância desses ecossistemas, né? Isso daí não está em jogo, isso não se negocia, então é muito importante que a sociedade sim se manifeste contrária, porque, como o Eduardo falou, é um canhão muito mais poderoso, é a informação e é potencializado pelas mídias sociais. Então, essas campanhas, elas hoje cumprem essa importante, né, tarefa de mobilizar e demonstrar o quanto a sociedade fica indignada com esse comportamento retrógrado, atrasado, imbecil, né, de um treinamento militar da Marinha brasileira. Então, parabéns, Eduardo, aí. Nós manifestamos aqui de São José dos Campos, da Prefeitura Municipal, todo o apoio a esse movimento e tomara, tenho certeza que vai ter sucesso, a Marinha vai rever essa posição. William, quer mandar uma palavrinha também? Eduardo, boa tarde aí. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu tive o prazer de ver você falando hoje, pela manhã. E em qual emissora que você viu? Pela Vanguarda. Pela Vanguarda. Aí, tá. O que eu quero salientar aqui, que diferente de uma série de falas de pessoas que apenas fazem uma campanha ou que buscam alguma coisa, você foi extremamente técnico. Isso mostrou claramente na sua fala que você não está contra partido político, político qualquer. Você foi técnico, extremamente técnico, e demonstrou para a população exatamente porque que não deve ter sido, né, não deveria estar acontecendo isso agora. Então, eu te parabenizo por isso mesmo, porque eu acho que contra a técnica não tem saída. Não tem. Né? Você foi muito claro na sua explanação, e isso acho que trouxe muita credibilidade para quem estava vendo, da importância daquilo que você estava falando. Parabéns. Legal. A gente precisava era fazer com que eles também entendessem isso, porque a tua leitura é espetacular, é isso mesmo, esse é o ponto. A gente precisava era que esse ponto chegasse à consciência da Marinha do Brasil, né? E eles tivessem o bom senso de não executar mais esse tipo de treinamento naquele lugar. Mas quem sabe um dia a gente chegar lá, né? Antigamente a gente nem conseguia conversar com eles. Hoje, a gente ficava no portão, né, Eduardo? Em 2006 a gente ficava no portão, eles do lado de dentro, a gente do lado de fora, a gente gritando e eles olhando pra gente, dando tchauzinho, né? Eduardo, se me permite, eu vou dar uma sugestão. Que o Marcelo Manara falando agora. É uma oportunidade também interessante de manifestar de forma mais formal isso. No dia 30 de novembro ocorre a plenária Consema. E nós temos aqui um conselheiro aqui do Vale do Paraíba, o Jefferson Rocha. Hoje esteve comigo um outro conselheiro, o presidente da ANAMA, o Cláudio Scali, que abre espaço para que a gente leve manifestações lá ao Consema. Eu acho que essa reivindicação, esse alerta e essa denúncia é um tema importante para chegar no Conselho Estadual. A doutora Fernanda de Ilhabela também já pediu para entrar. Eu estou num grupo do Consema também, legal, da sociedade civil. Perfeito. E a doutora Fernanda de Ilhabela, também advogada lá de Ilhabela, já pediu também para que esse assunto seja levado para o Consema, que seja debatido no Consema, porque assim a gente tem que fazer uma grande mobilização da sociedade, né, para a Marinha entender, né, que não é lugar para ficar
dando tiro, poxa. Então, se você está fazendo um investimento desse, faça investimento em alvos artificiais. Tantos outros países fazem exercício. A gente sabe que tem que calibrar a mira do canhão, alguma coisa e tal. Mas, poxa, faça isso em alvos artificiais, né? Vá lá para o alto mar e faça isso longe da costa, longe da biodiversidade, longe das ilhas, principalmente longe de Alcatrazes, né, Eduardo? Opa, certeza. Tanto mar, né, que a gente tem uma Amazônia Azul inteirinha para fazer essa brincadeira aí. Sim. Justamente vai fazer num santuário ecológico. Com certeza. Não dá para entender. Eduardo Hipólito do Rego, eu gostaria de te convidar, Eduardo, no momento que você puder, aqui, vir aqui nos estúdios da Rádio TV Imprensa, para a gente bater um papo sobre São Sebastião, bater um papo aí sobre as questões do lixo, né, que envolve o Litoral Norte. Você que foi secretário de Meio Ambiente de São Sebastião, foi secretário de Meio Ambiente de Ilhabela, tem um conhecimento vasto sobre esse tema ambiental, tem essa luta aí, esses anos, essas décadas de lutas aí pelo meio ambiente, agora pela defesa de Alcatraz. Eu gostaria já de deixar no ar aqui um convite para você, Eduardo, para você vir participar de um programa aqui com a gente, aqui no estúdio. Eu trago outros colegas, outros parceiros aqui, para a gente fazer um debate aqui sobre o Litoral Norte, principalmente sobre esse absurdo que a Marinha está fazendo lá em Alcatraz. Ô, André, será uma honra, tá? Você que faz o convite no ar, e no ar eu também aceito. Opa, com muita honra. Então tá jóia. Gente, Eduardo, mais uma vez, obrigado aí. Hoje você está sendo muito requisitado aí por toda a imprensa aqui da região, né? Você estava agora com o pessoal da TV Band, provavelmente já deve estar com outro jornalista aí no seu pé para conseguir. Então eu vou te liberar agora e agradecer mais uma vez aí o carinho, né, e a atenção que você teve com a gente aí para poder dar essas explicações, Eduardo. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, André, mais uma vez pelo espaço. É aquela história, nossa arma é a comunicação, então vamos mostrar para o que está acontecendo. E um grande abraço a todo mundo aí do estúdio. Sintam-se abraçados, Litoral Norte os abraça e somos todos parceiros. Tá jóia, Eduardo. Legal, foi isso, gente. Eduardo Hipólito do Rego, do Instituto Educa Brasil, aqui com a gente, ao vivo, falando lá de São Sebastião, onde a Marinha, nesse momento, realiza exercício de tiro, infelizmente, no arquipélago de Alcatrazes, que é um grande santuário ecológico de aves marinhas, de biodiversidade marinha, e que, infelizmente, está sob ataque. Das nossas próprias Forças Armadas estão atacando um santuário ecológico, tá joia? E a gente vai, numa outra oportunidade, ter o Eduardo aqui no estúdio para a gente bater esse papo. Lembrando, gente, sempre que esse programa tem o apoio e o oferecimento do grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos, né? O grupo Dutrafer, que presta serviço de gestão de resíduos industriais com atuação nas empresas da região do Vale do Paraíba e no estado de São Paulo. O grupo Dutrafer monta o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implanta coleta seletiva de resíduos, educação ambiental, projeto de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades que são necessárias para uma gestão eficaz e consciente dentro da sua empresa. Tudo isso garante que o grupo Dutrafer tenha excelência no trabalho que faz e resultados financeiros e resultados ambientais, que é o principal. Ok? Do grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos. E aqui eu volto para a gente falar do nosso Parque do Cerrado, agora, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara. A gente tem uma imagem aí, que eu mandei agora pelo WhatsApp para você, isso, legal, da delimitação do Parque do Cerrado. Fala para a gente, Manara, pode falar. Então, vamos lá, né, André? Então, como já comentamos aqui, é uma trajetória de uma negociação de muitos e muitos anos, né? Quando assumi em 2017, na primeira gestão do prefeito Felício Ramute, nós tivemos já, né, naquele momento, a oportunidade de realinhar as estratégias aí para negociação e para fazer concretizar esse sonho da criação do parque, sempre com um apoio muito forte do prefeito municipal, que mais do que a pegada ambiental de sustentabilidade, entende a importância que é o município, né, oferecer, o município se debruçar sobre a criação de uma unidade de conservação. Marcelo, naquela foto menor que a gente está vendo ali na tela agora, aquela parte amarela que está a região sul, né, da cidade de São José,
Tem um pinguinho ali que é um pinguinho meio esverdeado. É ali que vai ficar o parque? Essa imagem à esquerda, né, a imagem maior, é a imagem de satélite com o polígono, e esse polígono, a posição dele em razão da área urbana do município. Tá, então naquela parte amarela ali, vocês estão vendo aquele pontinho verde ali que vocês estão vendo na parte amarela, né, do município de São José, é onde vai ser a unidade de conservação. Ela tem, qual é o tamanho dela, Marcelo? São 30 hectares, são 300 mil metros quadrados, né? É importante que o joseense já fez assegurar na discussão do plano diretor de 2018, né? Então o parque mesmo, enquanto diretriz de política pública e desenvolvimento da cidade, o parque nasceu já como diretriz em 2018 no plano diretor. Isso é importante dizer porque o plano diretor é um grande pacto com a sociedade. Sim. Então o joseense já quis assegurar, então o joseense entende a importância desse bioma, dessas condições excepcionais do bioma, das cautelas de proteção e o fator histórico, né? A identidade que o Cerrado tem com a cidade de São José. E né? uma coisa que é importante, né, André? A gente encontrou uma receptividade grande com o proprietário, porque é muito difícil. Quem é o proprietário? O proprietário é o Grupo Independência. Grupo Independência. Isso, que faz parcelamentos, loteamentos de solo aqui na cidade. Ele é proprietário de uma área enorme ali, então esses 30 hectares é uma parte de um todo que vai para mais de 3 milhões de metros quadrados. E eles estão doando essa área? Eles estão doando, né? O processo de doação está na sua fase final, a posse já é do município. E aí só falta a questão cartorial dominial, mas a posse já possibilita que nós já avancemos na criação da unidade de conservação, né? Então, agora, o plano diretor ele foca essa área de 30 hectares, mas uma grande área no entorno também. Então, nós não estamos parados, né? Embora a conquista seja relevante de 30 hectares, mas nós temos outras negociações em andamento que seguramente, até meados do ano que vem, é possível que nós tenhamos aí perto de 100 hectares com gravames protetivos, né? Se não uma unidade de proteção integral, mas com outras estratégias que formam daí um contínuo de área, né, protegida, né? Que pode fazer uma zona de amortecimento, né, de outros parques em volta, exatamente, né? Porque a hora que um proprietário topou, aí os outros falam, então não é, porque fica sempre aquela, né? Sim, quem vai fazer primeiro? Né? Porque será que eu estou entrando numa fria? Será que isso é mico? E nós tivemos uma cautela muito grande, eu negociei muito com a Secretaria de Estado, porque eu sei que uma unidade de conservação vai ter que tramitar na Câmara Técnica em Biodiversidade do CONSEMA, então a zona de amortecimento... O Conselho Estadual do Meio Ambiente vai ter que aprovar isso também. A zona de amortecimento é, sim, uma preocupação, né, de todos os proprietários de imóveis no entorno, né, de que a criação num parque pode criar restrições e ressalvas às características de ocupação. Então, nós fizemos assegurar que a criação de uma unidade de conservação, e aí informar a todos, né, André, que essa unidade de conservação é o caráter mais protetivo que tem, de proteção integral. Isso, que foi a mesma condição do banhado, né? A mesma condição do Parque do Banhado. Então, São José passará a ter, nos seus 3 biomas, vamos lá, 2 biomas e uma formação excepcional, que é a várzea. Então nós temos o Parque Augusto Husky, que é o representante da floresta da Mata Atlântica, da floresta ombrófila densa, dessa floresta da água, dessa floresta úmida. Nós temos já o Parque Natural Municipal do Banhado, que garante, né, a unidade de proteção integral para esse ambiente específico também de maravilhoso. De áreas que é a várzea do Paraíba do Sul. E agora São José terá também uma unidade de conservação de proteção máxima do seu bioma do Cerrado. Então, todas as tipologias, né, toda a exuberância das várias formações de mata de São José vai ter uma representação como um parque municipal. Né? Então, são poucos municípios no país que podem dizer que os seus biomas, né, que a sua riqueza de biodiversidade seja assegurada a proteção através de unidades de conservação de proteção integral. Quanto mais urbana, né? É mais difícil ainda a criação urbana. Então, e num momento, né, eu sempre costumo dizer, né, no momento que o governo federal anuncia, né, retrocessos e um caminho contrário, tentando desqualificar, tentando desalienar áreas de unidades de conservação. Mentindo, inclusive, no exterior, né? Passando papelão no exterior. São José dos Campos mostra, né, o sentido contrário, o sentido da conservação, da proteção, e nós, como eu disse antes,
a ideia nossa é avançarmos para mais de 100 hectares de gravames protetivos do Cerrado ali no sul. Legal. William, Eu gostaria de levantar só uma coisa, só Claro. para complementar o Manara. Talvez muito pouca gente saiba que São José tem 1.000 quilômetros quadrados e 67% disso é APA. Sim, É a área de proteção ambiental. Então as pessoas falam, não, mas em APA eu não posso fazer nada. Bom, se não pudesse, São José não existiria. Porque 67% é APA. Só que essas unidades de conservação integral, elas têm a característica completamente diferente, né? Sim. Porque aí elas são realmente totalmente protegidas. ela é mais protegida do que a APA, né? A área de proteção sim, a ambiental APA, ela é uma tem qualidade de unidade de conservação Isso. e a OC de Muito mais proteção restritiva. integral é muito mais restritiva, né? Exatamente. Mas eu queria levantar um ponto aqui que, obviamente, eu acho que talvez vai complementar tudo que o Marcelo está falando, é que condiz com o meu trabalho aí há 35 anos, né? Eu venho reflorestando o que eu posso, né, de São José. Tenho certeza do que eu estou fazendo um papel de recuperação, de reflorestamento, mas a hora que vem essa característica diferente, nós vamos criar um outro mercado em São José importantíssimo, porque hoje não se preocupa muito em produzir mudas de árvore de cerrado. E é Né? mais difícil produzir. É muito mais difícil produzir e, claro, comercialmente o que se faz é o que é mais fácil. Né? Então, Mata Atlântica aqui se produz muito fácil, tem inúmeros viveristas que produzem isso, né? E diversas espécies. Mas cerrado não. Então, a hora que vem essa questão que o município está dando tanto valor para isso que o Marcelo fala, eu tive o prazer de andar em várias dessas áreas aí, que realmente agora se tornarão o parque, né? Eu também já andei muito no entorno, andamos até juntos, né, Marcelo? Recentemente, numa área que deverá ser adicionada ao Anexar parque, isso, vai né? ser anexada ao parque. A área o que o William está falando, a área que ele é consultor da empresa, está também em processo de doação, é a de formação dos recursos hídricos que chegam nesse parque. Ah, legal. Duas nascentes que nascem no interior dessa fazenda e que são contribuintes do Rio Comprido. De quem que é essa fazenda? Você Essa pode comentar? fazenda é do Luciano Almendari, né? Que está desenvolvendo um empreendimento lá que vai se chamar Vila Amélia, né? O loteamento Vila Amélia está aprovado, já está em andamento e o próprio processo de reflorestamento também já foi iniciado. Mas, então, eu relevo essa importância de um outro mercado que vai surgir, graças a Deus para nós agrônomos, Produção de mudas, né, em viveiros. dessa demanda, isso, de agora se plantar cerrado, até para compor as áreas vizinhas ao parque, compor com espécies características de cerrado, né? Nós temos uma situação, eu vou ser técnico, mas vou explicar, que é uma vegetação que a gente chama de ecotonal ou ecótone, né? Ou seja, ela pertence a 2 biomas. Então, a Mata Atlântica pertence também ao bioma cerrado. Eu já tive o prazer de, em Brasília, ficar no meio de 2 jatobás, um numa área e o outro no outro. Um tinha 8 metros de altura com fruto, o outro tinha 3 metros de altura com fruto. Os dois, um do lado do outro, porque Brasília também é bastante tem bastante cerrado, em cerrado, né? Região né? centro-oeste, né? Isso, então nós temos muitos indivíduos arbóreos, muitas espécies que são ecotonais aqui em São José. Então elas ocorrem nos 2 biomas. Agora, se a gente criar força para fazer isso, olha, não vamos plantar qualquer tipo de árvore, vamos realmente relevar aquilo que faz parte do bioma. Eu acho que é uma outra demanda e vai trazer mais riqueza de flora e fauna para o município. William, só um minutinho, Marcelo. A Lei Estadual 13.550 de 2009, ela dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação do bioma cerrado e regulamenta também o uso e a supressão de remanescentes da fisionomia do Cerrado Paulista, né, que você estava comentando. E tem também uma resolução da SMA 64, de 2009 também. Elas, naquela época, eu me lembro, há mais de uma década atrás, que a gente estava conversando sobre isso, e o Cerrado ficou imune de corte. Não é imune de corte, a compensação é muito maior. E a possibilidade de supressão tem que ser revista por uma outra série de fatores. Né? A lei depois mudou, depois disso, né? Nós tivemos o Código Florestal em 2012. É que a gente teve um período que ela ficou imune de corte, um prazo, né, que ela ficou imune de corte, e aí depois ela perdeu essa imunidade de corte, mas aí passou a ter essa restrição maior. Mas só para a gente ter uma ideia da restrição de supressão, a análise é completamente diferente quando você fala de bioma cerrado e bioma de Mata Atlântica aqui. Para que você
tenha que pedir autorização para suprimir uma vegetação de Mata Atlântica... Suprimir, gente, só para explicar. Retirar. Suprimir é cortar. Ele sempre faz isso comigo, desde 2008 ele faz isso comigo. É que tem gente que não entende o que é supressão, suprimir. Tá bom, retirada de árvores, né? Então ela tem que ter uma altura correta e ela tem que ter um DAP, que é o diâmetro, a altura do peito, a 1,30 m de altura, ela tem que ter mais do que 5 centímetros. Se ela tiver menos, ela pode ser suprimida ou pode ser retirada sem autorização. O cerrado não. O cerrado, 30 centímetros, ele já necessita autorização. 30 centímetros de altura. De altura. Ou seja, não tem DAP. Não tem DAP. Nem tem DAP, né? Tá. Porque o DAP é 1,30 m. Sim. Então, isso começou a dificultar um pouco mais. É o DAC, que é diâmetro, altura de colo. Então, isso começou a dificultar um pouco mais a supressão de cerrado. E mais do que isso, quando você retira uma árvore, um indivíduo, é uma compensação. Quando você tira um fragmento, né, normalmente de cerrado, a compensação é outra. Na verdade, já era nessa época de 2010, 2009, a equivalência de 1 para 4. Né? Então, cada metro suprimido, você teria que plantar 4 metros. Já era assim. Certo. Então, isso tudo vem tentando proteger o cerrado, né? Mas eu acho que nada tão grandioso quanto isso que está sendo criado em São José agora, que agora é uma coisa oficial, com polígono certo, com um outro tipo de proteção, iniciando numa fazenda que eu também conheço. Sim. E pode estimular outros proprietários do entorno a fazer o mesmo, já, né? Aumentar, já né? está, tanto esse que o Marcelo citou, já foi exatamente nesse. Para o pessoal que está nos viés. assistindo, você imagina, um parque desse vai começar com um tamanho mais ou menos uns 30 campos de futebol, né? Que seriam 30 hectares. Se podendo chegar a 100, conforme o Marcelo está falando aqui, que os outros proprietários. Que o plano diretor já aponta. O plano diretor já aponta. A legislação hoje aqui em São José também é bem restritiva com relação à supressão de cerrado, né? A gente tem, inclusive. É restritiva a qualquer tipo de vegetação. Aqui o sujeito liga a motosserra, que não seja confundido com um aspirador de pó, é um 156 no ato. Eu faço questão de citar isso, aonde eu vou falar, né, de São José, eu falo, São José, você ligou a motosserra, um 56 nele. Mas deixa eu destacar um gancho que o William estava falando, de novos mercados que abrem. Eu também quero destacar, e aí trazer o nome de uma pessoa que você já citou aqui de trabalhos em Alcatrazes, mas o professor Morelli, né? Nós convidamos o professor Morelli para fazer parte dessas audiências públicas em uma homenagem ao empenho e à história que o Morelli tem. O Rogério Mazeu também. Isso. Na verdade, os dois estavam convidados para participar desse programa também. É que o Morelli passou por uma cirurgia muito delicada de coração recentemente, e o Mazeu hoje está com um trabalho em Jambeiro. Deve estar mais perdido que segue em tiroteio no meio do mato. Porque os dois fizeram o trabalho tudo de levantamento, né, de todos os remanescentes de cerrado que tem aqui em São José. Tanto o Morelli quanto o Rogério Mazeu participaram desse trabalho. Eu convidei os dois para vir aqui hoje, mas infelizmente a gente não pôde ter os dois. Mas eles estão convidadíssimos às audiências públicas, inclusive com uma abertura na apresentação técnica, que eu faço questão que o professor Morelli apresente, né, parte dos seus estudos aí, que foi o que resultou no grande chamado, no grande alerta, né, da excepcional beleza, da biodiversidade que tem lá. É sempre um espaço, então, no que o William coloca, que abre-se mercado, abre-se também muito, você ter uma unidade de conservação e proteção integral para esse conjunto de novos estudantes, de pesquisadores. Isso, né, também assegura que eles tenham um campo de estudo, de pesquisa, para que nós possamos conhecer o acervo disso, não, André? Porque a gente conhece mal e porcamente, né? Conhecemos pouco num país que não investe em ciência, nós conhecemos pouco do tipo de árvore que é. Agora, não conhecemos nada da riqueza de princípios ativos, né, de uso fármaco. Parte dessa vegetação pode estar ali a cura da AIDS, a cura de câncer. E nós não podemos deixar perder esse patrimônio genético. E aí uma unidade de conservação de proteção integral, ela se presta a isso. Ela se presta à pesquisa, ao desenvolvimento de ciência. Então já é o lançamento de uma unidade de conservação, já é um convite a todas as universidades, ao corpo docente, aos institutos de pesquisa, ao Parque Tecnológico, venham para o Parque Municipal do Cerrado desenvolver pesquisa, gerar conhecimento para o bem da humanidade. É esse o propósito
de uma unidade de conservação de proteção integral. E só colocando aqui, se ficou meias palavras na frase anterior, nós estamos adotando uma estratégia que não vai atrapalhar os investimentos e empreendimentos no entorno. Então, para alguém estar escutando, falar, não vai poder fazer mais nada. Aquele negócio tudo proibido, não é. Nós adotamos essa cautela. O próprio prefeito Felício falou: olha, nós vamos dar o Parque Municipal do Cerrado para a cidade, mas também, em se tratando de uma área urbana, com um desenvolvimento sustentável, para o tripé também do desenvolvimento sustentável poder acontecer. E aí, o desenvolvimento econômico é uma das bases da sustentabilidade. Então, com o apoio do prefeito, do vice-prefeito, nós conduzimos essa estratégia aí por 4 anos e meio e vamos consolidar agora. Ô Jefferson, eu tenho 2 imagens aí que chama mapa de priorização. Isso. Esse foi um trabalho, o Marcelo comentou aqui agora do Ademir Morelli, do professor Ademir Morelli. E esse foi um trabalho que o professor Ademir Morelli fez, que ele fez um mapeamento dos remanescentes de Cerrado. Em conjunto com o Rogério Mazeu. Em conjunto com o Rogério Mazeu, fizeram trabalho de campo, fizeram um trabalho de levantamento com imagem de satélite, e saíam, aí aparece mais a legenda também da fotografia, mostrando ali para a gente essa parte que está em vermelha, são alta prioridade em proteção. O parque, inclusive, está situado naquela parte vermelha mais de baixo, Marcelo? Aquela parte mais de baixo, o parque está localizado ali naquele vermelhinho, que é um pouco mais de baixo, naquelas manchinhas vermelhas, o parque está localizado ali. Aí você vem para o laranja ali, o vermelho é extremamente alto, o critério de priorização para proteção dessa área. Aí vem para o laranja. O parque, e aí vem... ali, André, tem um branquinho cortando o vermelho maior ali, que é a Avenida João Miassi. Tá. E aí, o parque é exatamente ali, ele é da avenida para cima. Da João Miassi, que vai ali no Interlagos, que vai na região do Interlagos. Ô André, só queria colocar, isso deve ter ainda aí na biblioteca do município. Esse trabalho gerou pranchas lindíssimas, fantástico, com fotos aéreas. Está no Geosanja, está no Geosanja. Na biblioteca. Isso demonstra, o cabelo. O cabelo. Está no Geosanja, é só entrar, clicar no Geosanja. Eu ia elogiar aqui que a gente hoje já criamos emprego e demanda de trabalho aqui. Hoje, eu ia elogiar o cara, não vou mais. Chega. Mas enfim, essas pranchas são lindíssimas. Quem tiver curiosidade de ver, as pranchas são espetaculares, foram feitas acho que em 2010, e caracterizam muito bem isso que está aí. Eu acho que vale a pena, quem quer se aprofundar no assunto, vá ver isso. Pessoal da área de biologia, pessoal da área de agronomia, engenharia florestal, isso aí. E no plano diretor, André, a questão, todo aquele polígono na região sul, também o primeiro município que trouxe... Coloca de novo a imagem do parque para a gente. Que trouxe para a política pública mãe de ordenamento territorial o polígono da área de recarga de aquífero. Então, também criamos regras específicas. Então, os empreendimentos que surjam na região sul, dentro desse grande polígono, que está também no Geosanja, que se chama área de recarga de aquífero, tem regras diferenciadas para possibilitar maior infiltração de água, maior alimentação desse aquífero. E foi o primeiro município que trouxe isso, que esse é um trabalho, é um estudo técnico do Comitê de Bacia Hidrográfica. Foi o primeiro município que pegou esse estudo e colocou para dentro da política pública mãe de ordenamento territorial. Isso é extremamente importante, porque a gente fala tanto de preservação de rios, córregos de margem de rio, mata ciliar, e a gente muitas vezes, a gente comete essa falha também, de não falar das áreas de recarga de aquífero. O que é o recarga do aquífero? É onde chove, é onde o solo tem capacidade de infiltração, de alimentar o lençol freático, de alimentar os rios, de alimentar as nascentes. Então, o que o Manara está comentando aqui é exatamente isso. Você tem hoje uma política pública diferente para as áreas de recarga de aquífero. No plano diretor, quem entra lá, olha, tem um grande polígono numa linha laranja, que é a definição dessa área de recarga de aquífero. Ali podem surgir empreendimentos, parcelamento de solo, só que os percentuais de área verde, de área permeável, são mais exigentes dentro desse polígono do que em outra região da cidade. Porque tem uma importância fundamental, né? A água é fundamental para até gente. Se puder voltar ali o polígono do parque, alguns podem ficar curiosos e falar por que ele tem esse retângulo separado aí, né? Sim. O parque ele seria até a rua toda ali na lateral esquerda,
seda. Só que aí eu percebi que no canto direito, onde tem aquela, né, esses pontinhos aquela aí, curvatura ali. é um córrego. Esse córrego que nasce lá no parcelamento que o William tá desenvolvendo lá embaixo. O polígono que nós iniciamos a negociação não tinha água. Aí eu falei, não vou criar uma unidade de conservação de proteção integral sem água. Aí nós avançamos, né, nessa linha à direita para entrar o córrego e a pequena várzea que tem ali. E aí o proprietário falou, nos meus sócios nós definimos que iríamos dar 30 hectares. Né? Mas eu falei para ele, não tem problema, daqui a pouco tempo você vai me dar aquele outro retângulo restante ali, porque só tem cerrado ali, não vai conseguir fazer você não nada. vai conseguir fazer nada, né? Falei, não tem problema, é uma questão de alguns poucos anos. A avenida ali aí, embaixo é aquela João Miassi que liga com Interlagos, né? Então Exato. quem segue pela João Miassi ali vai até o Interlagos. Dom Pedro para o Interlagos. Aquela avenida que está lá em cima, na parte do retângulo, lá na parte esquerda, na curvatura do retângulo lá em cima, qual que é aquela avenida? Eu esqueci o nome dela. Não, lá não tem avenida. Ali tem uma mata, ele chega bem na divisa ali, tem uma né? mata em divisa, inclusive, que está surgindo um parcelamento lá em cima e a Diretoria de Gestão Ambiental e o Juarez detectou uma grande oportunidade de negociarmos essa mata em cima também, que futuramente ela é em divisa, não tem rua, não tem nada. É uma nascente também, um córrego que tem ali no limite norte dessa linha azul. O limite norte ali, só para a gente situar as pessoas ali mais para a esquerda, qual é o nome daquela avenida? Dá para ver na tela? Não dá para ver. É ali no conjunto Dom Pedro, né? É o conjunto Dom Pedro, né? Isso. Então tá, já só para a gente dar uma referência. Só para todo mundo saber, né? O Campo dos Alemães e o Parque Dom Pedro eram cerrado. Eram áreas de cerrado. Eram áreas de cerrado completamente. O William, eu fiquei sabendo não, eu me lembro na época, quando a gente estava discutindo muito essa questão do cerrado, que acho que foi, se não me engano, foi o professor Morelli mesmo e o Rogério Mazeu que estavam comentando, sobraram 11% só de fragmento de cerrado do que tinha originalmente aqui na cidade? Da época era. Porque daí eram computados esses bairros que eu acabei de falar, né? O cerrado, além de ter toda essa característica aí que a gente está se complementando, né? É uma área muito boa de construir, infelizmente, né? Então, ficou fácil de construir no Campo dos Alemães e naquela região sul quase que toda, ficou muito fácil de construir. Sim. E na época não existia essa preocupação nem com o cerrado e nem com outro tipo de vegetação, né? Se a gente for ver o decréscimo de vegetação do estado de São Paulo, né? Até as leis se tornarem mais exigentes, só foi decréscimo. E hoje realmente está se ampliando muito mais. Até eu me lembro numa apresentação que eu fiz, perguntou-se, né, quanto é que se espera que hoje tenha no estado de São Paulo, porque São Paulo já teve 96% de vegetação, era recoberto. Sim. Claro que isso é uma utopia, não vai voltar nunca nisso. Sim. Mas 20% no mínimo vai ter, porque é o que a lei prevê hoje. Todo empreendimento novo tem que manter 20% de área permeável florestada. Certo. Então, isso no mínimo vai garantir 20% das áreas. Nós temos muito cerrado dentro do CTA aqui em São José também. Também, né? Temos. Temos bastante cerrado lá, inclusive próximo da área do aeroporto. Na Tamoios, andando na Tamoios, ou no início da Tamoios ali, no início da Mário Covas, em ambos os lados, cerrado. Eu me lembro muito que o secretário Melo vivia falando que queria ampliar o aeroporto, e eu só estava prevenindo a avó, cuidado que você não vai ampliar o aeroporto para cima das áreas de cerrado que tem ali, né? Porque São José tem a intenção, né, de transformar esse aeroporto num aeroporto de cargas, né? Não, a intenção não, já está aí. Já está. Eu vejo os aviões passando em cima da minha casa todo dia mesmo. Já é fato. Vai aumentar. Vai só crescer isso. Tomara que aumente. Claro. A vegetação de cerrado tem uma característica também que é pegar fogo muito fácil, né, gente? Ali a gente vê muita queimada, até dentro do próprio CTA, né? Eu me lembro que a gente já questionou, inclusive, os comandantes lá do CTA, e eles nunca nem responderam para a cidade, né, do incêndio, do fogo que pega lá. Por quê? E uma impressionante capacidade de recuperação sozinha depois do incêndio. Isso é impressionante. E nota só, você mostrou uma foto aí no começo de uma árvore que tem uma casca grossa, aquilo quase que forma como se fosse uma esponja. Então, quando pega fogo nisso, a tendência é que ela frite dentro da árvore. Porque tem a seiva bruta e elaborada lá dentro, então isso frita lá dentro. Mas a capacidade de regeneração dela sozinha é impressionante. Eu me lembro de um morador antigo aqui de São José, o seu Otto, quem conhece ele lá perto do Senimbura, ele falava assim, eu sei como que limpa os rios.
basta parar de jogar sujeira que ele se lava sozinho. O cerrado é mais ou menos isso. Se largar ele sozinho, numa época que chova muito, é um estalar de dedos. Ele, tanto é assim, pela própria conformação, ele pega fogo muito fácil, porque tem muita matéria seca. É uma madeira lenhosa, matéria né? lenhosa e seca. Não, Mas tem ele também... muito capim. E tem sementes, espécies que precisam do fogo para germinar. Exatamente. Então, a dinâmica do cerrado, ele já prevê fogo. Não é uma coisa que impacta como no caso da Mata Atlântica, por exemplo. Né? Sim. Mas a Amazônia não pega fogo. O presidente falou que é úmida, então não pega fogo. Não pega fogo, porque é úmido. Agora, olha o impressionante, eu também, o Marcelo falando disso agora, eu tive demais, a possibilidade de ver. É uma área ecotonal que pegou fogo. Né? Então, a ecotonal é que tem os dois biomas. Né? O cerrado se recuperou numa capacidade tão grande perto da outra. Você olhava para uma e para outra, mas pegou fogo junto, no mesmo dia. Um ano depois, um estava completamente já em regeneração e a outra capengando, que era a Mata Atlântica. A área da Mata Atlântica, né? Vou precisar aí, André. Então tá jóia. Eu só queria reforçar o convite. Posso convidar o pessoal? Claro. Eu queria terminar o programa exatamente porque vão ter 2 audiências públicas. Né? O fato de criar uma unidade de conservação implica em você ter audiências públicas com participação da população, de ambientalistas, de moradores do entorno, de empresários da região e tudo mais. Então passa aí pra gente as datas. São 2 audiências públicas que estão previstas. Isso. O Marcelo vai passar pra gente aí. Então, agora, dia 30 de novembro, lá na EMF Dom Pedro de Alcântara, no CAIC, na Avenida Adilson José da Cruz, lá no bairro mesmo, né, onde é no Conjunto Residencial Dom Pedro, às 19 horas. 19 horas na EMF, lá na escola. Na EMF, no CAIC, lá no Conjunto Dom Pedro I. Tá. E também vai ser híbrida, hoje a gente fala híbrido, né? Quem quiser ir lá, estejam convidados todos aí presencialmente, ou então entra no site que tem aí a divulgação do site da prefeitura e tal, que você consegue o tem link. Um link também para entrar e participar da reunião virtual. Isso, também. Legal. Da reunião. Vários... A pandemia trouxe umas modernidades para a gente, né? Você não consegue mais ir presencialmente, mas você consegue Não, e cria vantagem, como por exemplo, várias autoridades ambientais aí de renome no cenário brasileiro estão me encaminhando aí para a parabenização e tal, por vídeo, né? Então nós vamos colocar o subsecretário Trani, o Mário Mantovani, vários, o Cláudio Scali, presidente da ANAMA, eles estão encaminhando aí esses vídeos enaltecendo essa iniciativa de São José dos Campos. E a segunda audiência pública? A segunda é agora também, é um dia depois, no dia 1º de dezembro, na quarta-feira, também às 19 horas, na Casa do Idoso Centro, na rua Hercules Menagaia, 508. Então, nas 2 oportunidades, quem tiver essa disponibilidade estará conosco lá para essa discussão, que a audiência pública é uma parte do ritual, né, do processo de criação de unidade de conservação. Está no site também todo o conjunto, todo o acervo de documentos técnicos. Certo. Essas que o André já passou em parte aqui no programa, mas tem muito mais informação lá para as pessoas saberem do que se trata. O relatório técnico, né? O relatório técnico, quais são os atributos ambientais que nós queremos proteger, enfim. Então, todos convidados aí para essa importante dia 31 e data. Dia 1º, então, na Casa do Idoso do Centro. Isso. Aqui. Então, tá jóia. Essa eu quero ver se eu vou presencialmente também. Legal. E vamos voltar a conversar mais sobre essa questão do Cerrado, quando a gente for inaugurar realmente o parque, porque a gente vai criar por lei e vai ter alguma coisa para se criar, né? Porque o parque você não vai criar e deixar ele lá. Não, nós já temos uma, né? Porque o prefeito, como um prefeito muito atento à questão de custos, né? Ele fala, é o único prefeito judeu. É um pão duro, né? É um pão duro mesmo. Eu conheço o Feliz. Feliz é um pão duro, um monte de vaca. Ele falou, olha, o secretário, me apresente uma proposta inovadora em termos de sustentabilidade financeira. Financeira. Sustentabilidade, esquece o tripé, eu quero ser financeira. Financeira. Então, porque uma preocupação legítima, que infelizmente no Brasil costuma-se criar muitas unidades de conservação que ficam no papel. Sim. Né? Sim. Então, nós sentamos com esse proprietário, o proprietário se comprometeu, ele doou a área e se comprometeu a investir no receptivo
Ah, que e legal. também 4 anos de manutenção. É da Independência. Do Grupo Independência, lá com o Júnior. E então nós já estamos já com o projeto do portal, né? Já vai ser feito toda a parte do alambrado e o projeto, né? A minha área lá de projetos especiais já desenvolveu um receptivo bem legal, de baixo impacto, mas que a gente tenha condição aí, igual nós estamos fazendo no Augusto Husky, né? Reformando toda a estrutura lá, para que tenha condições dignas, sanitárias, de receptivo dos visitantes, dos escolares, dos pesquisadores, que tenham uma condição digna e ambientalmente adequada no receptivo. Então nós já estamos construindo isso lá. Joia, Marcelo. Marcelo, bom, eu sei que você está com tempo aí bastante exíguo, que você tem outros compromissos agora, e aí deixar você livre aí para fazer suas considerações finais aí, para a gente partir para o encerramento. Tá, muito obrigado pelo espaço, André, é um prazer estar aqui com os amigos, né? O William Portela tem uma trajetória muito grande, muito legal, é um parceiro dessa iniciativa do Cerrado, como ele disse, trazendo, né, essas áreas de aquíferos aí na composição desse grande esforço de preservação do Cerrado. É uma conquista histórica, todos vocês foram atores aí nesse momento. Quero também citar aqui o Lincoln Delgado, que também sempre foi um defensor da criação do parque, quando teve à frente do Coman também, eu estive com ele lá discutindo isso. Então são muitas pessoas. Professor Ademir Morelli, professor Ademir Morelli, o Mazeu. Estive no encontro da Igreja Católica, que se não me engano foi o ano retrasado, que foi o ano que a CNBB define, né, os anos, o Papa, não sei, o ano internacional da biodiversidade, dos biomas, né? Então eu me comprometi com os bispos, com os padres naquela oportunidade, então nós estamos consolidando também, atendendo a essa promessa também feita naquele momento. Então, quer dizer, toda a sociedade, como eu disse, quis ver acontecer esse Parque do Cerrado, porque assim fez consagrar no plano diretor. Né? Então nós estamos atendendo a uma diretriz no plano diretor. 3 anos depois de criado, nós já estamos oferecendo para toda a sociedade, para o bioma do Cerrado, para o Vale do Paraíba, essa importante conquista que muito nos honra, né? Eu fico particularmente muito honrado de ter tido essa oportunidade. Nessa questão, eu faço questão de agradecer o apoio do prefeito Felício, do vice-prefeito Anderson, a mim, porque eu entendo, e é uma das coisas que eu queria deixar, né, nessa minha passagem na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, era a criação de uma unidade de conservação de proteção integral. Então eu sinto como uma tarefa cumprida, uma coisa que eu me propus a fazer quando eu assentei esse desafio. Então eu agradeço muito o apoio dado pelo prefeito para que se consolidasse isso. Agradeço ao proprietário. Então realmente é um momento de comemoração, isso, para todos nós, né, André? Para toda a cidade, para toda a região. Com certeza, a cidade ganha muito com isso. William? Bom, vou agradecer também a possibilidade de estarmos nós 3 aqui. Acho que no estádio jamais a gente estaria tão perto, mas aqui é uma satisfação. A gente conversa muito, seja por telefone, seja pessoalmente. Não vou falar como é que ele me convida para ir na sala dele, mas tudo bem. No estádio não seriam os 3 que sairiam comemorando, só nós 2. Só bastava empatar, tá bom. Mas enfim, é muito bom participar. Obrigado, André. Sempre tivemos uma parceria grande. O Marcelo, eu confesso assim que todas as vezes que eu posso e eu preciso, eu dou uma chorada nele lá, não tem jeito. E ele realmente é um baita de um colaborador com todas as coisas que a gente realmente precisa. Você ainda vai voltar aqui para falar da tua área lá, que você faz o trabalho de educação ambiental. Quero falar sobre compostagem, você vai sem voltar dúvida aqui. nenhuma que você eu quero. Vai voltar aqui agora no programa só para uma falar briga disso. ideológica, não ganho R$1 com isso, só perco, na verdade, mas quero vir falar, sem dúvida que eu quero. Mas eu quero citar 2 pessoas que foram muito importantes nesse processo lá, que a gente acabou não citando, sabe? A Letícia e o Fernando do ICMBio. Sabe? Verdade. Então, eu tinha que lembrar o nome dos 2, porque assim, eu lembro que quando a gente começou, eu, o Rogério, e depois o Morelli veio, sentamos os 5 para conversar, e a Letícia e o Fernando tiveram uma participação muito importante nisso. Eu queria agradecer e citar o nome dos 2. A Letícia é a bióloga. Então, a Letícia está como coordenadora aqui da APA do Vale do Paraíba, né? APA Federal de APA Federal. Estados Mananciais. Ela e o Fernando são ativos fixos lá, né? A gente vai estar sempre os 2 lá no Parque da Cidade. Eles ficam no Parque da Cidade, exatamente. Então são pessoas que foram muito importantes, eu não podia deixar de falar deles com aqui. Com certeza. Tá? Grande abraço para a Letícia e para o Fernando.
abraço para os dois também, se amigos. estiver na escuta aqui. André, eu te agradeço de poder estar aqui, né? Falar e conversar com vocês dois é sempre muito legal. Não estou fazendo isso porque gosto de vocês como pessoas, como amigos, como profissionais. Então, para mim é sempre um prazer participar de uma situação dessa. Eu é que agradeço aí a presença de vocês dois aí. Eu sei como a vida de vocês é corrida, como com parte de compromisso, e vocês reservarem esse tempo, esse carinho para poder estar aqui para trazer esses esclarecimentos para todo mundo aí. Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, William Portela, engenheiro, dono da Portela Ambiental, grande consultor ambiental da cidade. Muito obrigado aos dois pela presença e lembrar mais uma vez que esse programa tem o apoio e o oferecimento do grupo do Ultrafer, né, que é o novo conceito em gestão de resíduos, né? E agradecer ao Kiko, agradecer a toda a família do Kiko, a toda a família do Ultrafer aí por esse apoio ao programa Planeta em Foco, tá bom? Grande abraço a todos vocês aí e uma boa tarde. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.